O programa número 90, Aprendendo com Jesus, é um programa simplesmente excepcional. O título só por si já é altamente sugestivo, mas nós queremos agradecer a sua companhia, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, você espírita, você amigos que estão conosco aqui ao longo desse tempo, nessas reproduções. Queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E por isso nós estamos reproduzindo, dentre outras matérias espíritas, os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio O Cristo Consolador de São Paulo. O programa 90, Aprendendo com Jesus, Felicidade, Conquista é Desafio na Visão Espírita, com Adolfo Nogueira, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Programa simplesmente imperdível. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Estimados ouvintes, queridos amigos, queridas amigas, aprendizes que somos da doutrina dos espíritos, uma boa tarde para todos nós. Uma boa tarde para todos nós, queridos amigos. Estimamos que nós possamos aproveitar esse nosso momento, essa nossa oportunidade de aprendizado comum, e que nós tenhamos, como sempre temos, o nosso Mestre Jesus a nos orientar, a nos intuir, que tenhamos os nossos queridos mentores espirituais ajudando-nos, que nós tenhamos a nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe amantíssima, do nosso lado, como sempre está, como sempre esteve, como sempre estará, e que, acima de tudo, nós tenhamos as bênçãos do nosso Pai Celestial, que têm sido dadas em todo o nosso transcurso na nossa vida terrena. Vamos iniciar o nosso estudo conjunto, abrindo aqui o livro Vigiai e Orai, que é do nosso querido Espírito Irmão José, autoria de Irmão José, e a psicografia foi de Carlos Bacelli. Vamos abrir aqui. Abrimos aqui e o título é Conhecimento e Sabedoria. Veja que são dois vocábulos aí distintos, conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa.
muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Belíssima página, meus irmãos. Belíssima página, minhas irmãs. Então, nós temos aqui ao final, muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. E nós temos o maior exemplo, que é o exemplo do nosso mestre Jesus. Jesus não escreveu nada. Jesus nos deixou exemplos, Jesus nos deixou o caminho, Jesus nos deixou ensinamentos extraordinariamente valiosos para facilitar a nossa vida no bem. Mas quem escreveu o seu evangelho foram os seus discípulos mais próximos. Então, é uma grande verdade isso, não é? Outra coisa também que chama a atenção, o sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. E é uma verdade, né? Certa feita eu li um livro, não me lembro qual foi o livro, e tantos quantos tenho lido, onde havia uma sugestão aos pais. O autor dizia aos pais: faze teu filho culto, fazem teu filho bom antes de fazê-lo sábio. Então, nesse livro, o autor dizia que importante, acima de tudo, era que os pais fizessem seus filhos bons, sensibilizassem seus filhos para a importância de fazer o bem. E posteriormente, então, fazê-los sábios. Fazê-los sábios quer dizer ensiná-los, levá-los a aprender nas escolas, não apenas nas escolas formais, mas também levá-los, intuí-los a aprender na escola da vida, né? E o tema escolhido hoje para o nosso encontro tem por título Felicidade, Conquista e Desafio. Então, a conquista da felicidade é um desafio para todos nós, né? Então, vamos ver isso aí sob o enfoque espírita, sob a visão espírita. Vamos tentar fazer uma coisa de maneira bem leve, porque todos nós pensamos, queremos ser felizes. Todos nós sabemos que nós fomos criados pelo Pai para sermos felizes. E Emmanuel nos ensina, através de uma curta mensagem, a importância da felicidade e o que é a felicidade. Emmanuel nos diz: a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Então, a felicidade deve começar dentro de nós. Por quê? Porque somos nós que vamos enxergar a felicidade. Somos nós que vamos sentir a felicidade. Somos nós que vamos vivenciar momentos felizes. Isso é muito importante. Emmanuel foi muito feliz quando colocou que começa dentro da nossa alma, dentro de nós. Por quê? Porque é muito importante nós termos sensibilidade para perceber essa felicidade que está próximo de nós quantas vezes e nós não percebemos. Uma afirmativa também, essa dos livros da doutrina espírita, que nos chama sempre a atenção, por verdadeira que é que a felicidade está sempre nas pequenas coisas.
A felicidade não está nos recursos materiais, que são recursos, conforme já comentamos, que nos são colocados à disposição. Nós somos fiéis depositários desses recursos, mas eles nos são temporários. Nós só utilizamos esses recursos em nossa esmera passagem pela Terra, pela vida terrestre. Nós não precisamos deles como espírito que somos. Nós fomos olhar o Livro dos Espíritos e nós encontramos 28 questões falando sobre esse tema, falando sobre a felicidade. E nós nos detivemos, em especial, no item, na questão, na pergunta 921, não é? E o título é Responsabilidade pela própria felicidade. Importante. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nossa felicidade depende de nós. Ela está ao nosso alcance, mas depende de nós. Então, Kardec faz uma afirmativa. Kardec nos diz que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Nós estamos em processo permanente de evolução moral. Nós estamos em processo de evolução espiritual. Então, essa transformação vai se dando paulatinamente, dá-se paulatinamente, e o dia em que a humanidade estiver totalmente transformada, essa felicidade será comum a todos os homens. Então, após feita essa colocação por Kardec, ele faz uma pergunta à espiritualidade superior. O homem poderá conseguir uma felicidade relativa? Isto é, como ele só terá uma felicidade absoluta no dia em que toda a humanidade tiver sido transformada. Kardec quer saber dos espíritos superiores se o homem poderá conseguir uma felicidade relativa. E a resposta é essa. O homem é quase sempre, né, o obreiro da sua própria felicidade. Então, o que nós percebemos aí, estimadas irmãs e irmãos, é que a felicidade relativa depende de cada um de nós. Ela está à disposição de todos nós. Consegui-la, buscá-la, depende de cada um de nós. É preciso que, ao invés de nós estarmos com aquela preocupação constante nas coisas materiais, no lugar de nós nos preocuparmos em buscar coisas materiais cuja felicidade que nos é dada é extremamente volátil, é importante que nós pensemos um pouco mais alto e pensemos na busca do nosso bem-estar interior, da nossa paz. Quem tem paz é feliz. Então, a espiritualidade, quando diz que nós somos os criadores, os preparadores da nossa felicidade, significa isso um ensinamento extraordinariamente importante.
E nós devemos segui-lo. Por quê? Todos nós fomos feitos pelo Pai para sermos felizes. Podemos e devemos ser. Então, vamos explorar um pouco mais esse assunto, meus irmãos. Então, todos nós buscamos a todo custo o quê? A felicidade verdadeira. A felicidade pueril pouco nos importa, né? Mas será que nós estamos buscando essa felicidade de maneira correta, de forma correta? Então, o que nós buscamos? Nós buscamos incessantemente o bem-estar na comunidade em que vivemos, né? Nós queremos buscar a nossa aceitação junto a ela, né? Aceitação total, aceitação irrestrita de todos aqueles que conosco convivem, né? E nós achamos assim que se nós estivermos de bem com o mundo, estaremos felizes. Esse é o nosso entendimento. Mas o caminho, meus irmãos, o caminho, minhas irmãs, é exatamente o contrário. Nós temos, primeiramente, de ficar de bem com nós mesmos, né? Então, se nós estivermos bem conosco, tudo mais nos virá por acréscimo. Será um grande desafio nós ficarmos de bem conosco o tempo todo. Esse desafio, nós podemos vencê-lo, né? Com certeza, nós venceremos esse desafio. Então, fica claro isso, no momento que nós estejamos de bem conosco, tudo mais chegará para todos nós. Nós seremos felizes. Porque o estar de bem nada tem a ver com riqueza material. Continuemos. Então, viver em paz é um direito que nos foi doado por Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos desse universo que foi criado por Deus. Então, nós somos, portanto, todos irmãos, né? Então, quando nós vamos encontrar essa paz pretendida, essa paz ensinada por Jesus, quando nós colocarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, tudo isso a serviço do bem. É preciso que, nessa nossa atividade, nós distribuamos esperança ao nosso irmão, força, amor. Então, tudo isso nós devemos distribuir àqueles companheiros de jornadas, né, que passam por momentos transitoriamente difíceis. E nós temos que perceber quando o nosso irmão está precisando da nossa ajuda, né? E tudo isso que nós estamos dizendo vai ao encontro da nossa consciência, vai ao encontro, vai coincidir com a nossa consciência. Quando nós falamos em consciência, nós estamos falando em seres conscientes. Eu sou um ser consciente. A inconsequência é o inverso disso. Então, meus irmãos, para muitos, a conquista da felicidade está associada, ligada à aquisição de bens materiais. Todos nós o sabemos, né? Então, muitos dizem, quando eu tiver uma casa na praia, um carro importado, né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou ser muito feliz. Lendo engano, todos nós sabemos, né? Então, outros ainda acreditam que a felicidade está na satisfação
do prazer. Quantos sonham em ter uma roupa de grife, né? Até quantos pensam em fazer uma cirurgia plástica, né? Conseguir um carro do ano, um carro importado do ano. Então, sendo a felicidade, nesse caso, estando na satisfação do nosso prazer. Mas é um prazer efêmero, é um prazer material. Se tratar de um prazer espiritual, né? Se se tratar, perdão, de um prazer que tenha significação perante o nosso mestre, aí sim, nós temos os prazeres que são válidos. Nós temos prazer em satisfazer as necessidades mínimas do nosso irmão. Nós temos prazer em ajudar aquele que precisa. Nós temos prazer em levar palavras de consolo a quem está vivendo momentos difíceis, né? Então, outros pensam que o importante é ter fama, que é ter sucesso, aparecer na mídia, dar autógrafos, né? Então, é muito comum isso. Hoje, todo mundo quer estar na mídia. As pessoas, às vezes, a grande verdade é essa, provocam desatinos para aparecerem na mídia. Pessoas fazem determinada coisa da qual se arrependem com o intuito único de aparecer. Querem ser conhecidos na sua rua, no seu bairro, né? Nós temos casos, 1001 casos, nós já soubemos, já vimos, ouvimos, né? De pessoas famosas, né? Artistas famosos, que chegam um dia, já no final da sua existência, encontrando a vida como ela é, sem ter aquela fama, aquele sucesso, tudo aquilo passou, e muitos até, como tem acontecido muito recentemente, estão desempregados, pedindo às emissoras de rádio, de televisão, né, emprego, e essas pessoas dizem: ah, como eu gostaria de voltar a ter o direito, né, de ir e vir, como eu gostaria de ter o direito de poder ir a um supermercado, ir a um cinema, ir a um lugar sem ser molestado, porque as pessoas, pelo sucesso, pela fama que alcançam, acabam não sendo donas de si mesmas, acabam perdendo totalmente a liberdade. Nós que não somos famosos, felizmente, que não temos sucesso, felizmente, não podemos avaliar o que significa isso. Chegarmos num lugar para fazermos uma compra e não temos a liberdade de escolher, porque naquele momento tentam nos abraçar, nos segurar, pegar um pedaço até da nossa roupa, e nós não temos liberdade de nada. Perdemos a liberdade de ir e vir. Então, a conquista da felicidade é muito diferente de tudo isso. A felicidade é conquistada não no caminho material, mas no caminho moral, no caminho espiritual, no caminho do bem. Então, nós tentamos ser felizes por meio de realizações ambiciosas ou da conquista de bens materiais, né? Muitos até aceitam imensos sacrifícios, correm riscos para chegar aonde querem, ao topo, né? Mas quem conseguiu
atingir essas metas, muitos certamente se decepcionaram, né? Porque a felicidade não estava naquele topo como pensavam, né? Então, muitos dizem, a minha infelicidade são os meus problemas. Se não os tivesse, eu seria certamente um ser feliz, né? Ora, nós que somos espíritas, que somos aprendizes da doutrina espírita, melhor dizendo, sabemos a importância dos problemas para o nosso crescimento. Por isso, todos nós os temos. E esses problemas nos são dados pela justiça do nosso Pai Celestial, né? Então, dizer minha felicidade são os meus infelicidade são os meus problemas é algo totalmente equivocado, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nós sempre que o que nós queremos, em verdade, é uma felicidade que seja perene, que seja duradoura, né? Mas muitos se satisfazem com aquela felicidade transitória, né? Então, uma pessoa que está, vamos dar exemplo, uma pessoa que está enferma, né? Ela vai entender que a felicidade dela será a sua recuperação, né? Uma pessoa desempregada, se ela voltar a ter um emprego, ela se sente feliz, né? Uma pessoa solteira se sente só e ela vai se sentir feliz quando encontrar aquela pessoa certa para o compartilhamento do seu afeto, né? Ok? Dividir o copo com as escovas de dente. Então, aquele que padece de fome e frio, né? A felicidade dele seria o quê? Conseguir um agasalho, né? E conseguir alimentação. Vejam que essa felicidade dessas pessoas que sofrem pode ser doada por nós. E nós sabemos que nós seremos felizes se fizermos felizes aqueles que estão passando por dificuldades, né? Nosso querido Kardec, codificador da doutrina espírita, aliás, alguns dizem que ele não foi o codificador da doutrina espírita, dizem que ele foi o criador da doutrina espírita. Então, ele começa a nos esclarecer quando ele indaga da espiritualidade amiga, naquela questão que nós colocamos aqui, se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra, né? Então, a espiritualidade diz que não, que na Terra nós não podemos gozar da felicidade completa. E nós vimos isso naquela questão sobre a qual nós falamos no princípio, né? Então, os nossos benfeitores espirituais colocam que o homem não pode gozar de felicidade completa na Terra. Ele diz, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós podemos ter na Terra uma felicidade relativa e depende unicamente de nós. Depende de nós a suavização, né, dos nossos males, né, e conseguimos, assim, momentos de felicidade, que a felicidade não é, na vida material, uma linha reta. Não. A felicidade, ela tem momentos, né? Nós temos oportunidades em que nós somos felizes. É importante nós buscarmos esses momentos, buscarmos essa oportunidade, para que nós tenhamos o máximo de momentos felizes em nossa existência terrena. Então, de tudo isso que nós estamos falando, estimadas irmãs e irmãos,
o que se pode depreender? Então, pelo que nos esclarecem os espíritos superiores, né, nós vemos que, sendo o nosso planeta um planeta que, no momento, é de provas e expiações, então, pelo que está colocado, nós não vamos encontrar aqui a felicidade suprema, porque ela não é aqui do nosso mundo. Nós vamos encontrar aqui o quê? Momentos de alegria. Esses momentos de alegria vão ser alternados com outros de tristezas, de decepções, né? Então, sendo assim, nós temos que ver de que maneira nós temos que encarar essa nossa passagem. Ela deve ser encarada por nós como uma oportunidade para, através dessa nossa experiência aqui, que é a nossa experiência reencarnatória, e vamos ter outras e outras, né? Nessa experiência, nós buscarmos nossa gradual evolução, né? Que é o objetivo final da nossa vida terrena. Nós estamos aqui tendo oportunidade de evoluir. A Terra é para nós uma escola, é o que nós chamamos a escola da vida, é a escola da nossa vida terrena. Então, como nós podemos perceber, né? Então, é importante essa percepção dentro desse quadro reencarnatório, nós teremos momentos considerados felizes. Não pelo fato de nós estarmos sozinhos, estarmos acompanhados, mas por nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Tudo isso ante as tarefas que nos propusemos, porque quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, né? Porque a cada nova vida, ao mundo material, nós, antes disso, na vida espiritual, somos ajudados pela espiritualidade superior, pelos nossos mentores, somos ajudados para fazermos um planejamento do que nós vamos fazer aqui quando da nossa nova encarnação. Isso acontece com todos? Não. Existem aqueles irmãos que ainda têm um nível, nós estamos falando ainda na vida espiritual, quando nos preparamos para reingressar em nova reencarnação. Então, nós temos irmãos que não têm o mesmo desenvolvimento espiritual. São irmãos que ainda estão muito impuros, não é? Esses irmãos ainda não têm condições de escolher, juntamente com seus mentores, o que devem fazer quando chegarem à vida material. Então, nesse caso, apenas os mentores decidem o que é melhor para eles. Mas aqueles que já têm algum conhecimento, algum preparo, né, que tem uma qualidade moral mais desenvolvida, esses sabem aquilo que precisam fazer para se melhorar, com quem devem se encontrar para melhorar, em que situação terão que viver com dificuldades, com dramas. Esses já têm noção disso, mas mesmo assim, eles são orientados pela espiritualidade superior
melhor dizendo, pelos seus mentores espirituais, para que o proveito daquela reencarnação que virá em breve, que o proveito seja o melhor possível, né? Então, os momentos felizes que nós conseguiremos aqui, e estamos aqui no momento e podemos conseguir, vão ser o quê? Vão ser resultado direto das nossas atitudes, né? São essas atitudes que nós vamos vivenciar ao longo desse nosso caminho terreno. Então, nós temos uma frase que repetimos sempre, e essa repetição, ela serve para mim particularmente. Eu quero sempre me lembrar que a maioria, a grande maioria, a quase totalidade daquilo que eu preciso para ter momentos felizes depende de mim mesmo. Então, quando eu falo que os momentos felizes são resultado diretos das nossas atitudes, isso aí depende de nós. Isso depende de nós. Então, meus irmãos, nós temos um livro que é um livro do qual nós gostamos muito, já lemos, já tenho a impressão que já o relemos, que de vez em quando vemos um ou outro do seu capítulo, mas eu sugiro a quem tiver interesse que leia, e é muito fácil, porque não precisa comprar o livro. Esse livro está na internet. Está na internet, vale a pena ler. Ele tem um capítulo, eu não sei se é o quinto, parece que é o quinto, que fala sobre felicidade. Seria, digamos assim, uma bula para nós lermos, para ver de que maneira podemos buscar a felicidade, né? Vocês já devem ter conhecido esse livro, já devem tê-lo lido, chama-se Renovando Atitudes. Ele é do Espírito Hamed, Hammed. E o Espírito Hamed, nesse livro, Renovando Atitudes, ele nos ensina o quê? Que para termos momentos felizes, devemos aceitar que cada ser humano, vejam só, para sermos felizes, nós temos que aceitar o seguinte, aceitar que cada ser humano tem pontos de vista que são válidos, conforme sua idade espiritual. Olha a importância disso. Normalmente, nós discutimos quando um irmão, uma pessoa ligada à nossa família, né? Porque somos todos espíritos, quando um irmão fala qualquer coisa e nós imediatamente vamos contra, reclamamos, não é bem assim. Então, é preciso que nós entendamos que os pontos de vista de cada um de nós dependem da nossa idade espiritual. Nós não estamos no mesmo degrau de evolução. É preciso que nós entendamos que a felicidade do nosso irmão é também a nossa. Nós não podemos ser felizes se nosso irmão não o for, né? Então, a felicidade do nosso irmão é também a nossa, porque somos todos filhos de Deus, né? Nós estamos todos sob a proteção divina. E a Hamed, nesse livro, coloca que nós incorremos em equívoco quando entendemos que, se todos se comportassem de acordo com os nossos planos e objetivos, tudo nos seria perfeito. Isso é verdade. Muitos de nós pensam ou pensamos que somos os donos da verdade, que estamos certos. Muitas vezes, eu estava vendo hoje na televisão um caso dessa natureza,
uma pessoa colocando alguma coisa de maneira tal que ele estaria dizendo certo e que o restante das pessoas no resto do mundo estariam equivocadas. Ele falava relacionando-se à comunidade científica da qual ele participa, mas ele colocava alguma coisa que não é comum em toda a comunidade científica. Então, nós não somos os donos da verdade. Então, se todos se comportassem de acordo com os nossos planos e nossos objetivos, nós não evoluiríamos. Ninguém evoluiria. Por quê? Todos nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito. Se todos se comportarem como eu, vão também praticar as minhas imperfeições. E Hamed, nesse Renovando Atitudes, ele nos diz que o nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como pessoa singular e distinta. Então, meus irmãos, hoje nós ouvimos muito falar em que nós devemos respeitar a singularidade do outro, nós devemos aceitar o outro como ele é, né? Nós devemos avaliar o outro como um ser também de direitos como nós temos. Porque todos nós temos direitos à vida, temos direito ao crescimento, temos direito à evolução material, à evolução profissional, todos nós, independente do nosso sexo, cor, nível de conhecimento intelectual, independente da nossa escolha religiosa, tudo isso. Aqui fala que nós devemos olhar as pessoas sem limitações preconceituosas. E se nós quisermos fazer uma leitura verdadeira de nós mesmos, todos nós somos preconceituosos. Uns mais, outros menos. Quantas vezes, em determinadas situações, onde se nos é colocada uma situação de preconceito, nós vestimos a carapuça. Caramba, eu também tinha esse tipo de preconceito. Tem que me corrigir. Preconceito, em nosso modesto modo de entender, ainda está muito longe de ser extinto entre os homens. O preconceito vai ser cada vez maior quanto maior for a formação espiritual, quanto maior for o crescimento interior de cada um de nós. Porque aquele que efetivamente conhece e segue os preceitos do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, aquele que segue os mandamentos do Pai, esse jamais terá preconceito. E nós estamos muito longe de sermos
essa perfeição que estamos querendo ser. Então, à medida que nós alcancemos mais e mais um volume maior de evolução, de perfeição, menor será o nosso índice preconceitual até o dia em que todos nós não seremos preconceituosos. Mas, desde já, é importantíssimo que nós olhemos o nosso irmão, todos nós olhemos o nosso irmão como uma pessoa singular, como ele mesmo, uma pessoa distinta. Nós somos iguais perante o Pai, né? Detentores dos mesmos direitos e das mesmas obrigações, não é? Somos iguais, mas cada um de nós é um ser único, com vontades, né? Com anseios, com imperfeições, com acertos. Somos seres únicos. Então, se nós sabemos que nós somos seres em processo permanente de evolução moral, evolução espiritual, por que nós vamos entender que o nosso irmão do caminho tem que ser perfeito? E, normalmente, acontece que, quando nós estamos olhando, criticando, né, um equívoco, o que nós chamamos de defeito de nosso irmão, normalmente acontece que nós também o temos, mas não olhamos para o espelho. Então, temos muito cuidado quando nós criticarmos um nosso irmão, primeiramente, mesmo que essa crítica, é claro, seja uma crítica nossa, junto a nós mesmos, é muito comum, mas sempre estamos prontos a fazer comparações. Na vida, nós comparamos tudo. Então, quando nós formos fazer comparações, né, com alguém, percebendo equívocos, percebendo aquilo que nós chamaríamos de erro, é preciso que nós, primeiro, analisemos nós mesmos para verificarmos se nós não temos igual erro. E, muitas vezes, num diapasão mais alto. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, número 20 desse capítulo 5, nós temos um espírito, François Nicolas Madeleine. Isso aí foi Paris, 1863. Né? Ele colocou sob o título A Felicidade Não É Deste Mundo, né? Que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais para a felicidade. Nem a reunião das três, riqueza, poder e juventude. Tanto que pessoas nessas condições vivem queixando-se amargamente da situação em que se encontram. E esse espírito, François, reforça, né, o que tantos espíritos amigos e o nosso próprio Mestre Jesus nos vem ensinando, que um mundo de provas e expiações como é a nossa, né, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria. Cada um tem sua cota de sofrimentos e de decepções. Então, tudo isso vai servir como instrumento, né? Se nós utilizarmos corretamente para o nosso progresso interior. Então, meus irmãos, significa dizer, com essa colocação do Espírito François, que tudo que nós vivenciarmos deve ser aproveitado como
exemplo para que nós nos melhoremos. Exatamente quando nós nos equivocamos, se nós não levarmos em conta aquele equívoco e, em consequência, repetirmos aquele equívoco, não adianta nada. Nós temos que nos observar que os nossos equívocos são oportunidades para acertos. Nós vamos aprendendo com os nossos equívocos. Nós falamos sobre remédio e nós colocamos aqui, naquele livro que nós citamos, Renovando a Atitude, nós também separamos alguma coisa sobre felicidade que diz: nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento nas diversas situações vivenciais. Então, nossa felicidade se baseia numa adaptação satisfatória, né, a essa nossa vida que é social, familiar, espiritual, psíquica, né? Então, esse ajustamento nosso às diversas situações, essa nossa acomodação, a nossa acomodação àquelas situações que nós vivenciamos, né? E Hamed diz ainda que felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. Ele nos diz que é antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossos reais possibilidades. Esse final, meus irmãos, esse final, minhas irmãs, é importantíssimo. Muitos de nós, somos insaciáveis, estamos sempre querendo mais, mais e mais. Então, veja, a felicidade não é a realização de todos os nossos desejos. É a noção de que nós podemos ser felizes, podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades, isto é, com aquilo que temos. Nós vivemos numa casa humilde e podemos ser felizes nela. Aquele homem do campo que vive cultivando, que vive cuidando das suas vaquinhas para vender o leite, ao final do dia, ele extenuado, vai para casa, toma o seu banho de cuia do lado de fora da casa, depois entra, muda de roupa, não é? Liga o seu rádio, está com a sua esposa, com um filhinho, né? Vai jantar, aquele jantar humilde, ouvir um pouco de rádio, conversar um pouco, fazer um carinho no seu filho, nos seus filhos, afagar a sua esposa, ele se sente feliz com aquilo. Então, a felicidade, ela não é grandiosa em termos materiais, ela é grandiosa no nosso sentimento, da nossa maneira de sentir a felicidade. Não é? É preciso que nós entendamos que nós temos que nos satisfazer, temos que buscar a felicidade dentro das nossas reais possibilidades. Nós temos alguém que ganha salário mínimo, vive dentro daquelas suas possibilidades e se sente feliz. Nós temos alguém que ganha 50 salários mínimos e está constantemente infeliz. Está muito aborrecido em casa porque não conseguiu trocar o carro. Não conseguiu ficar com um carro igual ou melhor do que o seu vizinho, né? Então, ele ganha 80 mil reais por mês, mas acontece que ele tem uma vida social elevada, ele tem gastos imensos. Ele, então, não se satisfaz. Ele acostumou a família também para isso. Ele não se satisfaz com pouco. Então, apareceu o amigo dele, o vizinho dele,
se diz amigo, mas as pessoas assim que têm muito dinheiro, a amizade geralmente é por interesse, né? As pessoas que têm pouco têm amizades que são mais robustas. Então ele viu o vizinho dele chegar com um carro novo, melhor do que o dele, e ele não consegue ficar satisfeito porque ele não consegue igualar o seu carro ou arranjar um carro melhor, porque os seus gastos foram imensos naquele mês. Assumiu compromissos, muitos que não lhe permitem assumir uma nova dívida. Então, meus irmãos, tudo isso que foi colocado aqui significa dizer que a felicidade está nas pequenas coisas. A felicidade existe. Havia uma novela no passado, eu não me lembro dela, mas o seu título diz tudo. A felicidade mora ao lado. Houve um filme também, parece-me que houve um filme. A felicidade mora ao lado. Eu não sei qual é o script, não sei qual é a história, não sei qual era a história da novela, mas quis dizer o seguinte: a felicidade mora ao lado. Significa dizer que nós sempre achamos que o nosso vizinho é mais feliz do que nós. Por quê? Ele tem o que nós não temos. E sabe o que acontece com o nosso vizinho? Ele acha que nós é muito mais feliz do que ele, do que a nossa família é mais feliz, de que nós somos mais felizes, porque temos muito menos do que ele tem, mas vivemos sorrindo, brincando, nós vivemos em completa harmonia, e ele não. Leon Denis, encerrando, nos esclarece que as nossas imperfeições são resquícios da nossa natureza primitiva, que são condicionamentos que desenvolvemos ao longo das encarnações, e para nós corrigirmos essas nossas imperfeições, teremos que passar por um recondicionamento. Isso nós só conseguimos com uma ação programada e permanente. E complementa Leon Denis: a existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a imensidade do passado e a do futuro. Ele, então, nos exorta, estamos falando de Leon Denis: confiai-vos à suprema sabedoria, a sabedoria do Pai. Desempenhai a tarefa que ela vos distribui e que livremente, antes de nascerdes, haveis aceitado. E todos nós aceitamos, né? Tanto nós aceitamos e temos que seguir em frente, porque é isso que nós aceitamos. E nós aqui vamos encerrar com palavras de um indiano importante, de um Mahatma, que é um título importantíssimo, que foi Gandhi. Ele, então, nos auxilia nesse encerramento do nosso encontro, dizendo que os espíritos felizes, atraídos uns para os outros pela similitude de ideias, gostos, sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas. Então, é preciso que nós busquemos, para essa felicidade almejada, que nós tenhamos ideias, né, que não se contraponham tanto, gostos que sejam semelhantes, sentimentos, né? Então, que nós formemos grupos, formemos famílias homogêneas. Não adianta termos famílias que vivem brigando permanentemente, né, meus irmãos? Nós somos uma família, a família universal, né, composta por Deus. E como uma família, essa família deve ser unida, unidade de ideias,
de gostos, de sentimentos, né? A briga, o desentendimento, não ajuda absolutamente nada para que nós um dia consigamos fazer o que é o nosso objetivo: uma família homogênea, a família universal feliz. Muito obrigado, estimados irmãos, estimadas irmãs, pelo nosso encontro. Pedimos ao Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, né? Muita paz para todos nós e que nós possamos efetivamente usar, praticar esses estudos que vieram do alto. Muita saúde, muita paz para nós, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Maria, nossa Mãe Celestial, o agradecimento aos nossos mentores espirituais, e que fique aqui, acima de tudo, o nosso compromisso em relação a cada um de nós, de que vamos buscar sempre e sempre o melhor para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.